Olá, a graça e a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Primeiro, muito bem-vindo ao canal AD Madureira, um canal que tem sido bênção de Deus para muitas pessoas. Antes de irmos para o assunto do vídeo, eu gostaria de te lembrar para você se inscrever, curtir os vídeos, comentar aqui embaixo e não se esqueça também de compartilhar. É extremamente importante que você faça isso para que o canal alcance mais pessoas e para que o YouTube consiga então reconhecer a visibilidade do canal. Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Bom, esse vídeo ele é bastante esclarecedor e edificante. Vou estar lendo aqui um texto no livro de Mateus, capítulo 18, verso de número 6. Mateus 18, 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Ok? Então, vamos falar hoje sobre escândalos. Glória ao nome de Jesus. Nós sabemos que os escândalos, infelizmente, eles têm causado muitos problemas para aqueles que cometem e também para aqueles que acabam observando esses escândalos, né? São coisas terríveis, que chocam muitas pessoas, coisas que não convêm, pecados e etc. Mas eu gostaria de estar falando que a Bíblia, ela nos incentiva, ou melhor, vamos dizer, ela ordena aos cristãos evitarem os escândalos. Romanos 16, 17, livro de Romanos, capítulo 16, verso 17, diz assim, ó: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviais-vos deles. Então, para você que talvez é um crente novo, convertido, ou para você que ainda não se converteu ainda, talvez vocês tenham uma atitude de juízo para com aquelas pessoas que caíram, que escandalizaram, que cometeram pecados terríveis. Mas a Bíblia, ela também não aprova isso. Eu gostaria de te dizer que a palavra de Deus, ela é contra os escândalos. Os homens piedosos, homens de Deus que vivem hoje, eles também não aprovam os escândalos. Ok? Então, qual deve ser a nossa postura? A Bíblia diz para desviar daqueles que promovem escândalos e dissensões. Então, o crente, o convertido, ele deve se desviar dessas pessoas, não ter, como se diz, comunhão, participação, no sentido de estar aprovando ou sendo cúmplice desses escândalos, ok? Vamos então ver aqui o que a Bíblia diz sobre esses escândalos, né? A Bíblia manda a gente evitar esses escândalos. O crente, ele tem que vigiar, ele tem que estar com a vida dele firmada em Cristo Jesus. Ele tem que estar buscando a Deus, clamando ao Senhor pela misericórdia dele, para que o Senhor, na sua infinita graça, venha sempre nos manter de pé. Jesus ensinou lá na oração aos discípulos que nós deveríamos pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação. E nós caindo nessas tentações, posteriormente virão os escândalos. Então a Bíblia, meu querido, ela ordena, ela incentiva, ela aponta para um viver cristão longe dos escândalos. E ela diz para as pessoas desviar
dessas pessoas no sentido de participar desses escândalos. Amém? Os escândalos são desastrosos. De forma alguma nós podemos passar pano para escândalo ou tapar o sol com a peneira. Os escândalos eles causam grande prejuízo, sim, tanto para os que estão dentro da igreja quanto para aquelas pessoas que olham com certa desconfiança para todos os crentes a partir do momento que um só comete esses escândalos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo existindo tantos escândalos, esses que a gente vê na mídia aí ultimamente, né? Samuel Mariano, Flor de Lis, esses escândalos que está mais em destaque aí, mesmo esses, escute o que eu estou falando, eles não servirão como expiação para os pecados de ninguém na face da terra. Porque as pessoas têm esse pensamento errôneo de que para ser crente igual fulano é melhor não ser, o inferno está cheio, ou eles acham que podem usar essa desculpa para com Deus, mas não será aceita essa desculpa. Eu não fui por causa de fulano, eu não fui por causa de tal escândalo, eu não sou um cristão por causa de determinada coisa. Por quê? Porque isso não é expiação para pecados. Não é expiação para pecado. Isso não apaga os seus pecados. O erro de alguém não aprova a sua conduta errada. Então abre teu olho, porque isso não será aceito diante de Deus. A Bíblia diz que todos são pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos, independente de escândalos ou não, todos necessitamos de um Salvador. Todos necessitamos de perdão para os nossos pecados. Romanos 14:12, o Senhor Jesus vai dizer assim, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, os seus erros não vão, de alguma forma, eu não vou prestar conta deles. Os meus erros também não será prestado conta por ninguém, mas eu mesmo terei que comparecer diante do Senhor e você também terá que comparecer diante de Deus. A Bíblia também vai falar em Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Né? Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Olha só o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que João viu, o 11, né? Verso 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, está claro, é evidente que todos, independente de escândalo, de não ter escândalo, irão ter que comparecer diante de Deus para prestar conta dos seus pecados, ok? Então, qual que é então a saída para todos nós? Bom, nós que estamos firmes, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se você tem tido uma conduta cristã, na medida do possível, humanamente falando, correta, bíblica, continue. Cuidado para que você não venha tropeçar e cair e causar escândalo. Se você caiu, escandalizou, a Bíblia diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Arrependa-se, confesse os seus pecados, né? Busque um conserto com Deus e Ele com certeza irá te restaurar a sua caminhada cristã. E se você ainda não é cristão, mas tem usado essa desculpa, que não é um crente por causa de escândalo, por causa de erro de A ou B, você está errado. A Bíblia não vai, ou seja, Deus não vai receber isso como justificativa pelos seus pecados.
Jesus não vai dizer, tá bom, Joãozinho, Maria, vem para cá, você tá certo. Fulano pecou na sua frente, escandalizou, então eu vou te botar aqui no céu. Não existe isso. Só existe uma forma de você estar salvo, seguro. É através de Jesus. Jesus disse que ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser por ele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Então esquece escândalo de A, de B, de C, de quem for. A coisa é mais séria do que você imagina. Você deve se arrepender e se converter. Os seus pecados são graves. Estão te afundando dia após dia e você precisa se livrar deles. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados diante de Deus. Se achega para Deus. Ele está de braços abertos para te limpar e te purificar. Ele, Jesus, ele é perfeito. Ele concluiu um sacrifício maravilhoso na cruz do Calvário para nos redimir da nossa vil maneira de viver. Então se arrependa, se converta e fica firme na presença de Deus. E outra dica, ore por esse povo que estão escandalizando. Que a igreja brasileira volte a andar nos trilhos da santidade e do bom exemplo e do bom testemunho. Essa é a nossa oração. Que pastores, evangelistas e obreiros, membros e congregados venham ter uma postura ilibada, uma postura bíblica, uma postura exemplar no meio dessa sociedade e que nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Finalizando, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Esse vídeo é de fundamental importância para o bom andamento do canal. Amém? Forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre.